A palavra vem ao profeta. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Cada vez que Deus tem falado sua palavra, o fez através de um profeta. Sempre foi assim. Esta é uma verdade comprovada por toda a Escritura. Enoque foi um profeta no tempo antediluviano. Deus lhe falou sua palavra e ele falou de eventos que ainda estão por acontecer. Enoque falou da segunda vinda do Senhor, quando ainda faltava vários séculos para a primeira vinda se realizar. E 3 gerações depois de Enoque, Deus levantou a Noé, e ele falou da situação espiritual do mundo. Mandou que construísse uma arca e lhe deu a mensagem sobre o iminente juízo do dilúvio. Quando chegou o tempo de Deus libertar a Israel do jugo egípcio, ele levantou a Moisés e lhe falou o seu plano, e pôs em Moisés a palavra para aquela época. Assim, Moisés chegou a ser a boca de Deus para o povo. Ele foi o instrumento pelo qual Deus falou seus mistérios e sua vontade. Depois que o povo de Israel se estabeleceu na terra que o Senhor havia prometido, Deus enviou profetas para corrigir o povo. Entre eles esteve o grande profeta Samuel, sendo o último dos juízes, e foi ele quem ungiu o primeiro rei de Israel. E assim, muitos outros como Elias, Isaías, Jeremias, Amós, Daniel. Estes homens, como profetas, tiveram a palavra do Senhor para suas respectivas épocas. Eles falaram em nome do Senhor a mensagem para o seu dia. Esta é a mensagem que Deus estabeleceu, segundo as Escrituras, para falar ao seu povo. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 18 e 19, diz assim: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Por estas Escrituras, vemos que o povo não pode suportar a voz direta de Deus. Portanto, pediram a Moisés que chegasse à presença de Deus e que escutasse as palavras que Deus tinha para eles. Esta atitude do povo foi aprovada por Deus. Sendo assim, você não consegue ver Deus falando diretamente ao povo, e sim por meio de um profeta. Deus estabeleceu que sua palavra sempre viria através de um profeta. E isto é o que sempre tem acontecido. Cada profeta de Deus trouxe a palavra revelada para o momento em que havia de ser manifestada. Cada um deles trouxe a porção para a sua época, até que apareceu João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, o qual introduziu a Cristo, a plenitude da palavra. Os profetas anteriores tiveram porções da palavra, mas Cristo foi a plenitude da palavra. Cristo foi o profeta por excelência, com toda a revelação de Deus. A dispensação para os judeus se encerrou com o maior dos profetas hebreus,
João Batista, de quem Jesus disse: Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Lucas 7:28. O Senhor o identificou como o profeta anunciado em Malaquias. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante de tua face, o qual preparar diante de ti o teu caminho. Lucas 7:27. Foi João quem introduziu o Messias a Israel. No entanto, os líderes religiosos não deram crédito. Antes o deixaram, fizeram dele tudo o que quiseram. Porém, estava anunciado nas Escrituras que João viria primeiro, preparando o caminho do Senhor. Mas o mundo religioso daqueles dias, mesmo tendo as Escrituras, não o recebeu. Ainda que os profetas não dissessem que se chamaria João, porém a vindicação de Deus em sua vida e o ministério provava que aquele era o anjo que havia de vir adiante do Messias. Aqueles líderes religiosos, junto com o povo, estavam cegos para a palavra e para a obra que Deus estava fazendo em volta deles mesmos. Eles esperavam o profeta e o Messias, porém, quando apareceram, os rejeitaram. Por que recusaram aceitar? Era porque aqueles religiosos estavam fora da palavra e estavam apoiados em suas próprias interpretações. O ensinamento deste profeta não estava de acordo com as crenças religiosas, porque um profeta não vem congratular-se com as organizações religiosas, e sim para trazer a palavra de Deus. João Batista não saiu dos fariseus, nem dos saduceus, e nem de nenhuma organização religiosa de seu dia, porque Deus nunca levantou um profeta de uma organização religiosa. Ele sempre chamou o homem separado das organizações humanas. É impossível que um homem ligado a uma organização seja um profeta de Deus, porque seu contato com a denominação o faria negar a verdade da palavra, pois teria que concordar com os ensinamentos de sua denominação, mesmo que a palavra de Deus ensine o contrário. Deus sempre chamou homens separados completamente desses sistemas. João Batista foi tomado no deserto, Amós na frente do gado, Eliseu do campo, Moisés da frente das ovelhas, e assim por diante. Deus chama o homem de onde Ele quer e o envia com a sua palavra, assim como fez com Elias, que ninguém conhece sua geração, nem mesmo quem fora seus pais. Somente sabemos que ele era um tisbita e nada mais. Gloriosa é a palavra do Senhor.